Em 2009, o mercado de crédito de carbono movimentou 138 bilhões de dólares no mundo. Cada vez mais cresce a venda de cotas entre nações emergentes, entre elas o Brasil. A BMF-Bovespa, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, promoveram em São Paulo um workshop sobre o mercado de crédito de carbono. Sobre o assunto, vamos conversar com Maria Neto, especialista-chefe de mudanças climáticas do BID. Bom, Maria Neto, como está o mercado de crédito de carbono na América Latina? O mercado de crédito de carbono na América Latina é um mercado que se está diversificando, se está fragmentando. Ele tem um mercado do CDM, que é o mercado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que já existia faz muito tempo, que infelizmente tem baixado um pouco o tamanho, sobretudo nessa região, entre outras coisas por causa da crise financeira internacional que afetou todos os mercados. Por outro lado, a América Latina é uma das regiões mais ativas nos mercados voluntários de carbono, que tem se desenvolvido muito rápido nessa região. Então a gente vê um mercado dinâmico, mas ainda fragmentado. E apesar do mercado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ter diminuído, ele é um mercado que tem, não é que diminuiu, mas digamos que tenha sido afetado pela crise financeira, é um mercado que tem muito potencial ainda na América Latina que não está sendo utilizado. Quais os principais desafios? Bom, um dos desafios que foi apresentado nesse workshop hoje é que existe ainda muita incerteza regulatória sobre o mercado, porque as negociações de mudança climática ainda continuam e, portanto, não se sabe qual vai ser o tamanho da demanda do mercado. Vai continuar, vai existir um mercado sim, mas a gente não sabe qual vai ser o tamanho desse mercado. Uma outra barreira importante que foi a discussão desse workshop, a discussão principal, é que o mercado de carbono dá um incentivo adicional, uma renda de fazer alguma coisa para reduzir emissões. Mas ele não trata os investimentos, digamos, de base, porque um projeto possa ir adiante. Então, a liquidez do mercado e a capacidade do mercado financeiro de atrair investimentos é tão importante quanto o mercado de carbono ele mesmo. E essa é uma barreira muito grande ainda, infelizmente, na América Latina. As perspectivas são boas? As perspectivas atualmente, eu vejo dois lados. De um lado, o mercado se põe cada vez mais sofisticado. Nós vemos que existem mais tipos de mercados e derivativos. Nós vemos que há um interesse, um conhecimento que pouco a pouco aumenta. Prova disso foi a participação de tantas instituições nesse workshop. Por outro lado, a gente tem ainda muita incerteza sobre o mercado, então a gente espera que nos próximos 2 anos as negociações internacionais de mudança climática se aclarem e que, portanto, o tamanho da demanda, sobretudo da União Europeia, que é o mercado maior hoje em dia, mas também como os Estados Unidos vão incorporar esse mercado, que essas coisas se aclarem nos próximos 2 anos para saber exatamente em que direção vai o mercado. Como as organizações mundiais, como o Banco Mundial e o BID, podem interferir nesse processo? O que o BID faz são várias áreas. Uma primeira área é que a gente está trabalhando muito com os organismos financeiros locais, porque esses são os que conhecem melhor a capacidade de investir local e os problemas e as oportunidades. Então, nós estamos trabalhando muito com bancos comerciais e desenvolvimento locais e tentando capacitar esses bancos a terem mais, digamos, participação no mercado e financiar justamente esse investimento inicial que não é feito normalmente. Mas nós também trabalhamos muito com capacitação de clientes em geral do BID. A maneira do BID de intervir nesse mercado é de não tentar competir com o setor privado, ou mesmo público que investe no mercado, mas é de quando nós damos um empréstimo ou quando o BID investe em alguma coisa, considerar como promover dentro desse empréstimo e desse investimento o mercado de carbono. Nós também damos muita capacitação a governos na América Latina, por exemplo, no caso da Colômbia, nós estamos ajudando a desenvolver uma política nacional com a Fazenda da Colômbia e o Ministério de Planejamento sobre o tema de mudança climática. E agora no Brasil acabamos de aprovar um projeto que vai inclusive capacitar municípios e estados do Brasil, secretarias de planejamento e secretarias de fazenda, a nível estadual e municipal, sobre o que é a importância da mudança climática do ponto de vista econômico e quais são os mecanismos de financiação e instrumentos financeiros para promover o mercado de carbono. As preocupações com as mudanças climáticas já permeiam o debate econômico?
Elas ainda não estão ao nível que deveriam estar, mas é bem impressionante ver nos últimos 3 anos como o tema de mudança climática se tornou um tema muito mais econômico. Ele é relacionado a investimentos e capacidade de investimento nacional, a necessidade de mudar investimentos, né, de tecnologias sujas a tecnologias limpas. A gente vê uma atenção, inclusive no caso do Brasil, da fazenda, de planejamento, que começam a dar muito mais atenção. A gente vê isso em toda a região da América Latina, que os ministérios de fazenda e planejamento começam a se interessar pelo tema, o que mostra que o tema se está tornando mais econômico. O fato também que certos países como o Brasil tiveram metas que são, mesmo que sejam voluntárias, têm um impacto econômico, cria a obrigação de uma discussão econômica sobre o tema, né? O impacto é grande econômico das decisões que se tomaram com metas, por exemplo, como o Estado de São Paulo, de reduzir as emissões de 20% em 2020. Então, o tema se está tornando cada vez mais econômico. E nós vemos também agora mais e mais uma discussão também sobre o impacto no comércio internacional de, digamos, países terem distintos estándares, né, de como tratar o tema das emissões. Isso também tem um impacto econômico importante.